para lermos a palavra do Senhor nesta noite. Vocês também que nos assistem pelas redes sociais, que nesta noite a bendita, maravilhosa palavra de Deus venha falar aos corações daqueles que estão ligados conosco nas redes sociais. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós leremos a partir do verso 1. Livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 15, a partir do verso 1. Os irmãos podem estar aí olhando, procurando na palavra de Deus. É bom estarmos com intimidade, com essa bendita palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus para nossas vidas nesta noite. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, ao qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pela qual também sois salvos. Se retiverdes tal como vos tenho anunciado, e se não, é que creste em vão. Porque primeiramente vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelo 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive, e ainda a maior parte, mais alguns, já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é também vã e a nossa fé. Vamos ler o verso de número 58. Diz assim, verso de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vã no Senhor. Amém, amada igreja? Que Deus nos abençoe grandiosamente nesta noite. Meus irmãos, nós vemos que Deus, Ele preparou, Deus da eternidade, a salvação do homem. O homem, ele foi feito para morar com Deus, para estar com Deus. Você sabia disso, Diego? Que você foi feito para estar com Deus? Para habitar com Deus? Para morar com Deus? Diga para o seu irmão, você pertence a Deus.
Amém, meus irmãos? Nós pertencemos a Deus. Deus nos criou para estarmos com Ele todos os dias. Deus preparou um ambiente para que este ambiente pudesse ali Deus se manifestar todos os dias na vida do homem. Já pensou que Deus maravilhoso? Que Deus amoroso? Que Deus glorioso? Um Deus que preparou todas as coisas para que você pudesse fazer parte da vida dele. Deus preparou a eternidade, Deus preparou tudo para que você pudesse estar com eles todos os dias da sua vida. Deus não preparou você para você viver longe de Deus, para você viver distante de Deus. Por isso, quando Deus criou as nossas vidas, quando Deus faz o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, Deus preparou um ambiente para que todos os dias eles pudessem ouvir a voz de Deus, para que eles pudessem sentir a presença de Deus. E Deus assim o fez. Deus todos os dias ia até ao Éden. E ali ele tinha um diálogo com Adão. Nesta noite eu quero falar para você que está aqui neste culto, Deus está presente aqui neste lugar. Nós já podemos sentir a presença dele aqui nesta noite. Como Adão e como Eva, ali naquele paraíso, eles sentiam a brisa que dizia assim: eu estou chegando para falar com vocês nesta noite. Eu estou chegando para habitar nos seus corações. Eu estou chegando para fazer morada em suas vidas. E nesta noite, o mesmo Deus que operou na vida de Adão, na vida de Eva, é o Deus que está operando na sua vida aqui neste culto. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como é maravilhoso saber que Deus ama as nossas vidas. Mas nesse momento aonde Deus tinha preparado tudo para viver para sempre com o homem, houve ali uma interrupção. Deus, ele chega e fala para Adão e Eva, e diz assim: todo fruto você pode comer, tudo que está aqui você pode alimentar, tudo que aqui está nessa terra você pode aproveitar, vocês podem viver uma harmonia completa comigo. Mas tem uma coisa: do fruto do bem e do mal, esta você não pode comer deste fruto. E a palavra diz que a serpente astuta, a serpente a qual ela odeia a vida do homem, você tem que entender que nesta noite, que o inimigo da sua alma, ele veio para roubar, matar e destruir. Muito cuidado com aquilo que você acha e aquilo que você pensa, que o inimigo tem algo para você. O inimigo, ele odeia a vida do homem. E muitos acham que o inimigo, ele está ali para realizar a vontade da vida do homem. Dizendo para o homem, enganando ao homem, que ele é dono do seu próprio nariz. Que ele é dono da sua própria vida. O inimigo, ele tem a astúcia para dizer assim: você faz o bem-querer da sua vida. Você não precisa prestar conta para ninguém. E nós aprendemos uma coisa na palavra de Deus: nós temos que prestar conta a Deus. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Você precisa de prestar conta a Deus, porque Deus, ele tem o melhor para você. Amém, igreja? Deus tem melhor para aqueles que Ele ama, e Deus ama você. E o homem, ele dá ouvido à serpente, ele dá ouvido ao inimigo, a Satanás. E a palavra diz que Satanás diz para ele: se você comer desse fruto, não vai te acontecer nada. Se você alimentar dessa fruta, nada vai acontecer, a não ser os seus olhos, eles vão abrir e você vai ter um conhecimento como Deus. O inimigo é assim mesmo, né? Ele oferece tudo a você. Ele oferece tudo nesta vida. Ele veio para enganar você. Ele diz assim: pode fazer que não vai dar nada, né? Dá nada não. Não é?
É como a sua mãe e seu pai corrigem você e diz: meu filho, não faça isso, porque se você fizer isso, isso vai te trazer um prejuízo grande na sua vida. Aí o filho diz assim, né? Ouve, né? Mas entra no ouvido e sai no outro, né? E diz assim, baixinho: dá nada não, mãe. Deixa eu ir. Deixa que está tudo certo, eu estou no controle. Quem agora, né, eu entrei 18 anos, quem manda na minha vida sou eu. Quem age agora sou eu. E a palavra diz que toda vez que nós não ouvimos o conselho dos nossos pais, que nós não ouvimos o conselho daquele que nos ama, o que vai acontecer? Vai dar tudo certo? Não, né? Dá tudo errado. Aí você vai dizer aquela velha frase: bem que meus pais me falaram para eu não fazer. Assim foi com Adão, assim foi com Eva. Eles não ouviram a voz de Deus. E nesta noite, há um alerta do Espírito Santo para a sua vida. Ouça a voz de Deus nesta noite. Guie os passos do Senhor na sua vida. Não deixe ser enganado pelas corrupçências da carne. Não deixe ser enganado pelo pecado, porque o pecado está à porta. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Jesus, Ele morreu, mas ressuscitou para vencer o pecado. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aqui neste culto, nesta noite. Foi para isto que Jesus veio. Deus já sabia que o homem ia errar. Deus já sabia que o homem ia pecar. E a palavra diz que Deus expulsa Adão e Eva daquele paraíso. Eu quero dizer algo a você. Talvez você não é um conhecedor da palavra de Deus. Talvez você não é um conhecedor da Bíblia. Eu quero dizer que muitos dizem assim: todos são filhos de Deus. É uma expressão que está errada. Quando o homem pecou, a palavra diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos agora não têm mais direito da salvação. Todos foram lançados fora da presença de Deus. Porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Toda vez que você peca, você está pecando contra a santidade de Deus. Mas nesta noite eu tenho uma palavra para você. Jesus veio, morreu naquela cruz para vencer o pecado na sua vida. E você nesta noite está livre do pecado, porque Jesus verdadeiramente libertou você através daquele sangue precioso. Ele lavou a sua vida, Ele lavou as suas vestes, e hoje você pertence a Cristo. Quem crê nisso, dá um glória a Deus nesta noite. Você hoje pertence à eternidade. Mas Paulo, ele fala algo maravilhoso, o que nós lemos aqui nesta noite. Jesus, Ele veio à cruz, Ele morreu, Ele padeceu. Você sabia que Jesus pisou nessa terra? Que Jesus sentiu o que você sentiu? Jesus passou o que você passou? Jesus sabe, conhece cada um que está aqui nesta noite. E eu quero dizer a você, por Ele te conhecer, Ele está dizendo: você pode vencer, porque eu venci este mundo. Amém, igreja? Não há perdedor, aquele que crê em Jesus, aquele que crê que Jesus veio, aquele que crê que Jesus ressuscitou, ele também crê. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não acredito e nem creio, aquele que confia. Confiar é entregar a sua vida ao Senhor. Confiar é dizer: a minha vida eu entrego em tuas mãos. Este que entregou a vida na mão do Senhor, este que confiou no Senhor, ele não é derrotado. A sua vida é uma vida de vitória. Você nesta noite que está vivendo uma vida de derrota, eu quero te convidar: chame Jesus para morar na sua vida, e você viverá uma vida de vitória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Paulo diz: Jesus, Ele morreu, Ele veio, Ele foi crucificado naquele madeiro, Ele foi ali levado sem nenhum pecado. A palavra diz que Jesus, Ele morreu naquela cruz sem ter pecado. E aprenda uma coisa: Jesus viveu nessa terra sem pecar, porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Salvador. Ele nos ensinou que uma vida santa é possível. Quem crê que pode viver em santidade, levanta a sua mão e dá glória a Deus nesta noite.
Porque quem tem Jesus vive uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida de arrependimento. E hoje está chegando aqui nesta noite, há arrependimento para você aqui neste culto. Não importa o seu pecado, Jesus disse, se você se arrepender nesta noite, Ele é poderoso para perdoar o seu pecado. Não foi em vão que Jesus foi crucificado naquela cruz. Os pregos transpassaram as suas mãos, os seus pés. A palavra diz que Ele sofreu tudo aquilo que Ele não merecia. Ele foi aquele madeiro terrível. Ele passou por humilhações. Ele foi crucificado naquela cruz. Eu era para estar naquele lugar. Barrabás, muitas vezes nós dissemos assim, o povo escolheu Barrabás e não escolheu Cristo, porque Barrabás era a minha figura, eu era para estar naquela cruz, mas Jesus tomou aquela cruz por mim e me salvou e te salva nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Eu era para estar naquela cruz, eu merecia aquela cruz, mas Jesus, por seu amor, foi aquela cruz por mim e disse assim, tetelestai, tudo está consumado, agora todo o sacrifício, tudo aquilo que era preciso, eu fiz por você, para dizer assim, você está salvo, você agora pode viver uma vida de santidade, você pode viver uma vida novamente em comunhão com meu Pai, você pode voltar para o paraíso, você pode voltar para a minha eternidade, você agora pertence ao céu, quem crê nisso dá glória a Deus, você agora está salvo, você agora pertence à eternidade, você agora pertence à minha vida, porque agora novamente você pode ser conciliado com o Pai. Eu posso dizer agora, Deus é meu Pai, Deus vive em mim, Deus vive na minha vida, Deus agora mora novamente na minha vida, porque Jesus morreu naquela cruz. A palavra diz que Maria Madalena, ao terceiro dia, ela vai àquele sepulcro, Douglas. Ela chega ali, e o sepulcro estava aberto. Quem tirou aquela pedra? Quem estava ali, procurando entre os mortos? Aquele que estava vivo. E ela chega ali, e começa a chorar, e diz assim, aonde puseram o meu Jesus? Aonde colocaram o meu Jesus? E naquela instante, uma tristeza invadiu o coração daquela serva de Deus. Aonde você está procurando Jesus nesta noite? Entre os mortos ou entre os vivos? Se você procurar entre os vivos, você vai encontrar Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nem a morte pôde deter o autor da vida, porque quando ali é o terceiro dia, Jesus, Ele ressuscitou. Quem crê nisso, que Jesus está vivo, dá um glória a Deus. E eu tenho uma notícia para você, não só Ele está vivo, mas Ele está aqui nesta igreja, nesta noite, visitando o seu coração, igreja. Diz aonde Jesus está. E ela achou que aquele homem era o coveiro daquele lugar, que ele era aquele que cuidava daquele lugar. E diz ele, ó mulher, por que procurais entre os mortos aquele que vive para sempre? Quem crê que Jesus está vivo, levanta a sua voz e dá glória a Deus nesta noite. Ele ressuscitou, Fausto. E ele disse àquela mulher, vai e fala para todos os meus discípulos, eu vivo, estou vivo, não só hoje, mas eu estou sentado à direita do meu Deus Pai, louvado seja o nome do Senhor. E eles foram e anunciaram que Jesus estava vivo. E Jesus apareceu para os seus discípulos. E cada um pôde ver, não já um Cristo morto, um Cristo que padecido naquela cruz, mas agora um Jesus
que estava vivo e cheio de glória, e o seu esplendor, ele estava sobre todos, porque a morte ela foi vencida. O maior inimigo da sua vida nesta noite está sendo vencido, porque o pecado te levou à morte, mas de Jesus nesta noite, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, ele está dizendo nesta noite: eu estou vivo, e vocês também viverão para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Jesus está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Vai lá ao túmulo de Jesus. Se você acha os ossos de Jesus, você não vai encontrar os ossos de Jesus, porque ele ressuscitou. Você pode ir lá procurar os ossos de Allan Kardec, ele vai estar lá. Os ossos de Maomé, ele vai estar lá. Os ossos do Papa vai estar lá. Os ossos de pastores que passaram, aqui nessa terra vai estar lá. Mas procura a alçada de Cristo, você não vai achar, porque Ele está vivo e reinando para sempre. Amém, amados irmãos? E muitos puderam contemplar isso. Visivelmente, eles puderam ver Jesus. Como é maravilhoso, meus irmãos. Através da morte e através da sua ressurreição, hoje o seu nome está escrito no livro da vida. Você sabia disso, Rayane? Hoje, através da morte de Jesus, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Hoje você não pertence mais às trevas, você não pertence mais a este mundo. Hoje você é cidadão do céu. É por isso que bate em nossos corações nesta noite: vem Jesus, volta logo Jesus, porque nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao nosso Rei da Glória. Você hoje, a morte não pode cercar mais. É por isso que quando você vê um servo de Deus partindo deste mundo, muitas vezes chega um momento, essa primeira morte nós não podemos evitar, mas dando a segunda morte, que ela é eterna, nós já evitamos, porque Jesus, Ele já nos deu o direito de vida eterna. Quando o servo chega aos seus últimos dias, ele pode dizer como Paulo pode dizer assim nos seus últimos dias: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. O servo de Deus, o crente em Cristo, quando ele chega no dia da sua partida, ele está alegre, porque ele sabe de uma coisa: o viver aqui é maravilhoso, mas o morrer é muito melhor, porque eu vou estar com Cristo para sempre. Quem crê nessa noite, dá um glória a Deus. Quem crê que o seu nome está escrito no livro da vida, dá um glória a Deus. Quem crê que vai morar com o Senhor no céu, dá um glória a Deus. Mas muitas vezes, as lutas, Leandro, as provas, é o que nós lemos aqui no verso 58, para encerrarmos essa mensagem. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, meus irmãos? Não desista, não desanime. Paulo passou por prisões, Paulo passou por lutas, Paulo passou por momentos terríveis, difíceis, mas ele diz: esses momentos de lutas, de provas, não se compara com a glória a qual Deus preparou para mim. Por isso, amada igreja, não desista, lute pela sua salvação, lute pelo bem maior que Deus te deu. Não é a sua casa, não é o seu carro, não é a sua saúde. A maior bênção que Deus te deu é a salvação, é o seu nome escrito no livro da vida. Vamos colocar de pé, com brado de vitória. Você que crê que está salvo, glorifica o Senhor. E você que não crê ainda na salvação, Jesus nesta noite quer escrever o seu nome no livro da vida.